Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos a mais um grupo de questões da Instituto Federal de Minas Gerais, Técnico Integrado, ano 2023. Vamos agora à questão de número 19. O enunciado diz assim, ó: reduflação é a prática de reduzir o tamanho das embalagens, o conteúdo dos produtos ou a quantidade de unidades sem que uma redução nos preços acompanhe. Explica o administrador Ulisses Reis, coordenador do Núcleo de Varejo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, no Rio de Janeiro. Na prática, é uma estratégia de vendas maquiada em que o consumidor acredita estar pagando o mesmo valor, mas está obtendo uma quantidade menor de produto. Tá? Na tentativa de diminuir o impacto da alta inflação no consumo de seu produto, o empresário do ramo de chocolates resolve adotar a técnica da reduflação, reduzindo o preço unitário do item. Porém, ele vai reduzir o preço do item, prestem atenção. Porém, reduzindo também o volume de chocolate vendido a cada item, alterando as suas dimensões. Esse produtor confecciona chocolates no formato de prisma de base quadrada, como ilustra a figura. Tá? Para tal, o empreendedor reduziu a dimensão da área da base quadrada e a dimensão da altura do seu chocolate, ambas em 10 centímetros. Ele pegou a barra que ele tinha, ele diminuiu a área da base em 10% e a altura em 10%. Falei centímetro, tá? Em 10%. Reduzindo também o preço do seu produto em 20%. Desconsiderando alterações nos demais custos de fabricação, tá? Pode-se afirmar que, com essas alterações, o seu produto para o consumidor se tornou, vamos lá, ele fez reduções no preço, mas também fez reduções nas dimensões. Com essas reduções, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? O produto vai ficar mais caro, é mais barato, mesmo preço? Certo? É isso que o problema tem que analisar. Eu vou dar uma reduzida aqui, porque só o enunciado mais os itens já comeram todo a minha área de escrita, tá, pessoal? Vamos para um próximo slide. Então, vamos lá. Entendendo o problema, tá? Eu tinha esse chocolate aqui, onde eu não sei quais são as dimensões dele, tá? O enunciado não falou quais são as dimensões, mas ele disse que quando ele fez o novo chocolate, que eu vou colocar aqui embaixo, essa área aqui é 10% menor do que a de cima. E a altura aqui é 10% menor do que a anterior, certo? Então, como é que eu vou resolver esse problema se ele não deu nenhuma dimensão? Você pode trabalhar com letras, tá? Mas como vocês estão aí nas séries iniciais, você pode fazer o seguinte: problema de porcentagem, pessoal, porcentagem é bom porque independe das dimensões. Então eu posso inventar a dimensão que eu quiser para os meus cálculos, tá bom? Eu vou supor o seguinte: para facilitar minhas contas, eu vou supor que essa área aqui ela tem 10 centímetros quadrados, tá bom? Por que 10? Porque é um número ótimo de fazer conta. E que minha altura era de 10 centímetros. Por que 10 centímetros? Porque é ótimo de fazer conta, certo? E que esse chocolate aqui custava 10 reais. Por que 10 reais? Porque é ótimo fazer conta, tá bom? Poderia ter colocado 100, seria melhor ainda, mas ficaria um chocolate um pouco alto com 100 centímetros, tá? Vamos supor essas dimensões. Então, meu chocolate ele tem 10 centímetros quadrados de área de base, altura 10 centímetros, o preço é 10 reais, ok? O que que aconteceu com esse chocolate? A área dele diminuiu em 10%, né? Ó. Ambas foram diminuídas em 10%. Então eu vou calcular 10% de 10 centímetros quadrados. Por isso que eu acho tão bom fazer o cálculo com 10% de 10. Isso vai me dar o quê? Ó, cortando os zeros, vai me dar 1 centímetro quadrado. Isso quer dizer que a área dele diminuiu em 1 centímetro. Se era 10, ela passou para 9 centímetros quadrados. Ok? A altura também diminuiu em 10 centímetros. Ou em 10%. Então, 10% de 10 centímetros. Não precisa nem fazer essa conta, né? Os resultados já estão ali. Eu também sei que a altura diminuiu em 1 centímetro. A altura era 10, passou para 9
centímetros. Certo? Bem, o volume original desse chocolate, ele tinha um volume. Como é que eu calculo o volume? É a área da base vezes a altura. Ele tinha um volume de 100 centímetros cúbicos. Qual é o novo volume dele? O novo volume é a área da base vezes a altura. Então, o novo volume dele é de 81 centímetros cúbicos, tá? Era 100, passou para 81. Beleza? Isso é o que aconteceu com o volume. Nós podemos dizer que o volume ele diminuiu, né? Se passou de 100 para 81, 100 menos 81, né? Dá quanto? 100 menos 81 dá 19. 19 de 100. Então, eu posso afirmar para vocês que o volume diminuiu em 19%. Tá bom? Então, o que eu estou comendo de chocolate é 19% a menos do que eu comi anteriormente. Enquanto que o enunciado diz que o preço do chocolate diminuiu em... Opa, o enunciado está aqui em cima. O preço do chocolate diminuiu em 20%, tá? A quantidade de chocolate diminuiu 19%. E o preço aqui é a quantidade de chocolate. E o preço diminuiu em... E o preço diminuiu em 20%. Vamos ver qual desses itens melhor se adequa à resposta. Letra A. Podemos afirmar que, com essas alterações, o seu produto para o consumidor se tornou. Letra A. De mesmo preço, pois tanto o preço quanto o volume do chocolate reduziram em 20%. Sabemos que é falsa, né? Letra B. Mais caro, pois houve uma maior redução percentual do seu volume que no seu preço. Letra C. Mais barato, pois houve uma maior redução percentual no seu volume do que no seu preço. E letra D. Mais barato, pois houve uma maior redução percentual de seu preço do que do seu volume. Lembrando que a redução do volume foi de 19% e a redução do preço foi de 20%. Então, o volume dele diminuiu menos do que o preço, né? Então, eu vou marcar a letra D, né? Mais barato, né? Já que o volume diminuiu em 19 e o preço diminuiu em 20, o preço diminuiu mais do que o volume. Então, mais barato, pois, né, houve uma maior redução percentual no preço do que no volume. O volume só diminuiu 19%, enquanto que o preço diminuiu 20%. Resposta certa, letra D. Vamos à próxima. Questão 20. O enunciado diz o seguinte: certo jogo de celular consiste de um avião que se desloca em um sistema de coordenadas cartesianas atirando em alvos distribuídos pelo plano. Quando o avião passa pelo ponto médio exato entre dois pontos destacados na tela por estrelas de 6 pontas, ele pode emitir um tiro especial que explode os alvos que seriam indestrutíveis para os tiros comuns. Os tiros se deslocam em linha reta. Em um determinado momento nesse jogo, um player se depara com um desses alvos que exige um tiro especial no ponto C de coordenadas 14-1. Ele percebe a existência de dois pontos destacados nas coordenadas A 11,6 e B 7,4, como mostra a figura a seguir. Exímio jogador que é, o tiro sai com perfeição e atinge o alvo, o destruindo. Desconsiderando-se as dimensões dos objetos envolvidos e tomando-se as coordenadas inteiras nas quais eles se localizam, pode-se afirmar que a distância percorrida pelo tiro
do local em que é emitido até atingir o alvo foi de aproximadamente, temos as unidades. Vamos à interpretação do enunciado. Ok, pessoal, então vamos entender o problema, tá? Ele está dizendo que esse aviãozinho aqui, ele fica dando tiro aqui, tiro para lá, tiro para outro lado, tá bom? Estou jogando no atalho. Então, o que acontece? Ele está nessa posição aqui. Se ele tentar atirar dessa posição que ele está nessa nave aqui, o tiro não é forte o suficiente, tá? Se ele der um tiro, o tiro não mata, porque essa nave só morre com tiro especial. E aí existe uma posição que você pode ficar onde você vai conseguir dar esse tiro especial. E essa posição é no ponto médio entre esses dois pontos aqui, tá bom? Então eu tenho que me dirigir ao ponto que fica aqui no meio e aí atirar nessa nave. Okay? Então esse problema tem duas etapas. Primeiro, deslocar a nave do ponto que ela está para o ponto médio, que eu vou chamar ponto aqui de M, entre os pontos A e B. E depois que eu tiver aqui, eu vou atirar. Quando eu atirar daqui, eu quero saber essa distância entre esse ponto e essa nave. Tá bom? Ficou tão retinho que eu não vou apagar não, tá? Então, o primeiro passo, encontrar quais são as coordenadas desse ponto M, onde a nave deve se dirigir para que o tiro fique especial. Como é que eu faço isso? Primeiro, quais são as coordenadas dessa estrelinha A? Essa estrelinha A tem coordenadas 11 para X, né? E 6 para Y, ok? E as coordenadas desse ponto B são para X 7, para Y 4. Para calcular o ponto médio, o X médio, vai ser só você somar 11 mais 7, 18 dividido por 2, 9. E o y médio é a mesma coisa, só que com os y, né? 6 mais 4, 10 dividido por 2, 5. Então as coordenadas desse ponto médio são 9 e 5. Aí alguns poderiam falar, tá aqui já, ó, tá nesse ponto aqui, é 9 e aqui é 5, nem precisava disso. Mas como é que eu sei que aqui realmente é o meio, tá? Eu só confirmei essa posição, ok? Então realmente esse ponto aqui, ponto médio, tem coordenadas 9 e 5. E agora eu tenho que calcular essa distância. Se fosse na vertical ou na horizontal, eu consigo calcular a distância, em diagonal não consigo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse probleminha aqui e vou reduzir a um problema do Teorema de Pitágoras, tá bom? Onde eu vou descobrir essa medida x, sabendo essa distância aqui e essa distância. Essas distâncias são calculáveis porque eu tenho as duas extremidades de cada uma. Então, esse ponto aqui tem coordenada para y5 e aqui menos 1. Então, se eu saio do 5 e chego ao menos 1, eu me desloco 6 unidades. E se eu saio do 9 e chego no 4 ou vice-versa, eu ando 5 unidades. Ok? E agora eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O que é que me diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou ficar aqui com 36 mais 25. Eu vou ficar com 61 e x é a raiz quadrada de 61. Ah, professor, raiz quadrada de 61 não é um resultado inteiro, é um número irracional. Beleza, ele falou aproximadamente, tá? Então eu tenho que ver qual desses números é mais próximo de raiz quadrada de 61. Ó, 8 dá 64, né? Como assim? Vamos lá. Por que que a raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 ao quadrado dá 9, não é isso? Então eu tenho que ver qual número elevado ao quadrado dá o que está aqui no radicando. É isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando esses resultados aqui, elevando ao quadrado e ver qual que chega mais próximo de 61, tá? Quando eu elevo 8, 8 já dá 64, já é maior. Em tese está fora, tá? O 86 e os 8,6 e o 11 também estariam fora. Agora eu vou verificar realmente se 7,8 é o valor mais próximo de 61, né? O 7,8 ao quadrado. Como é que eu vou fazer? 7,8 vezes 7,8, tá? Vou elevar ao quadrado o 7,8 para ver quão próximo ele é de 61.
Então vamos lá, 8 vezes 8 são 64, 4 vai 6. 8 vezes 7, 56, 56 com 2, 62. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 7 são 49, com 5 dá 54. Somando aqui, né? Que meu espaço não está dando mais, ok? Então isso aqui vai dar 60,84, né? Bem próximo a 61 e menor. Então a resposta certa aqui é letra A. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Lembrando que não precisaria fazer toda essa conta, tá? Era só analisar os números, elevar ao quadrado e ver que 80 já passava, né? 8 já dá 64, aqui é 61, tinha que ser o menor, 7,8. Próxima. Olá pessoal, vamos lá. Questão número 21 diz o seguinte: Jorge é um namorado muito dedicado. Mandou fazer para presentear sua amada uma coleção de 5 moedas em que, em uma das faces, foram desenhadas as letras de seu nome e na outra as letras do nome de Aline. Elas foram feitas de forma que a primeira moeda tenha a letra J em uma face e a letra A na outra. A segunda moeda tem a letra O em uma face e a letra L na outra, e assim sucessivamente, tá? Aí a pergunta é a seguinte: a probabilidade de lançadas todas as moedas, uma por vez, na ordem dos nomes, e se formar, né, exatamente Jorge ou Aline é igual a... Então, pessoal, questãozinha de probabilidade. Probabilidade, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai lançar uma moeda, tá? Em uma das faces vai ter a letra J. Na outra face da mesma moeda vai ter a letra A. Então, quando você jogar essa moeda, a probabilidade é ou da J ou da A. A probabilidade é de 50% para cada letra, tá? Vamos pensar no nome do Jorge, tá? Então, e aqui embaixo eu vou escrever o nome da linha, só para facilitar a visualização, certo? Qual será a probabilidade de sair a letra J? Vai ser da metade, de 1/2. Metade da probabilidade, né? Ou sai J ou sai A. Qual é a probabilidade de sair na outra moeda, ó, que tem essas duas faces aqui? A letra O também vai ser de 1/2. Qual vai ser a probabilidade de sair na terceira, a letra R? Como tem o R de um lado e um I do outro, também vai ser 1/2. E qual é a probabilidade que saia a letra G? Também é de 1/2. E qual é a probabilidade que saia a letra E? É de 1/2? Não. Por quê? Porque as duas faces vão ter a letra E. Então, se você jogar uma moeda, com certeza vai sair a letra E, tá? Multiplicando isso aqui tudinho, vai dar 1/16. Isso quer dizer que a probabilidade de sair Jorge ao lançar essas moedas vai ser de 1/16. Note que para a Aline vai ser a mesma coisa. De sair a letra A, 1/2. De sair a letra L, também é 1/2. De sair a letra N, 1/2. E de sair a letra I, né? I, N, 1/2. E de sair a letra E, 100% de chance, 1. Então a probabilidade de sair Aline é de 1/6. Então, a probabilidade de sair Jorge. Eu vou marcar a letra C. Não. Ele quer saber qual é a probabilidade de sair Jorge ou Aline. Em problemas de probabilidade, esse termo ou você vai somar, tá? Então eu vou somar o Jorge com a Aline, que vai dar exatamente 1/8, letra B. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.